compositor, escritor, militante intelectual, um dos maiores pesquisadores da cultura negra do país. Nasceu no Irajá, subúrbio do Rio, e hoje mora nesse sítio cercado de verde e bichos por todos os lados. Mas não pendurou as chuteiras, não, muito pelo contrário. Vai lançar 3 livros agora e um CD. O Sala de Notícias Entrevista tem a honra de conversar com o compositor Ney Lopes. Vamos lá? Vamos. Ney, vamos começar então falando de música. Você está lançando agora um CD chutando balde. Que balde é esse que você está chutando, né? Olha, eu estou chutando o balde da colonização cultural que impera nesse país. Estou chutando o balde da mediocridade que está graçando aí em todos os campos de atuação nesse nosso país. E chutando o balde da valorização da desimportância, né? O que está acontecendo nesse país de muito grave, além de outras coisas, é dar-se valor a alguma coisa que absolutamente valor não tem. O culto a celebridades, entre aspas, o culto à fama, entre aspas também. Eu acho que está na hora de dar um basta nisso. E aos meus 67 anos e mais não sei quantas décadas de atuação, de trabalho, de suor, de esforço, eu acho que eu tenho o direito de chutar esse balde. Quem não tem água pra beber, nem cozinha seu de comer, não pra lavar não vai viver, chutando balde. Quem já sofreu e aprendeu, leva na manhã como eu, e faz um samba igual ao meu, que o povo aplaude. O samba hoje, você acha que ele já ocupa um lugar que merece na MPB ou ainda é visto de forma preconceituosa? Preconceito absoluto, né? E o preconceito começa na dificuldade ou na má-fé de distinguir realmente o que é samba, o que é outra coisa. Privilegia-se, quando se fala em samba, principalmente a manifestação escola de samba. Escola de samba é uma coisa e samba é uma outra coisa. Quando a escola de samba surgiu, no final da década de 20, no Rio de Janeiro, o samba já estava aí há muito tempo. Você pega textos do século XIX, como por exemplo, na literatura comum, O Cortiço de Aloysio Azevedo, Os Sertões de Euclides da Cunha, você encontra referências ao samba. O samba está aí desde pelo menos o século XIX, enquanto que a escola de samba é um fenômeno da segunda para a terceira década do século XX. Hoje em dia, entretanto, há uma grande confusão entre essas duas coisas, confusão não só por desinformação, como também por má intenção, quer dizer, uma intenção mercadológica, de colocar o samba num gueto espaço-temporal. Então, samba só pode existir entre dezembro e março. Fora disso, não tem sentido existir samba. Os artistas que não têm vinculação nenhuma com o fenômeno escola de samba, como é o meu caso hoje, constantemente rotulado como sambista, e sempre de uma maneira pejorativa, uma coisa menor. Mas Ney, você é um compositor de samba. Por que ser chamado de sambista é um rótulo? Olha, eu tenho o maior orgulho íntimo em ser um sambista, porque realmente eu sou um sambista. E, no entanto, muitas vezes essa adjetivação ela é usada pejorativamente. Foi criado isso, principalmente porque o samba tem origens nitidamente africanas, nitidamente ele se origina em comunidades carentes, e ele é associado também a coisa muito antiga, a coisa muito velha. Então, o sambista é sempre o velho, o sambista é sempre o pobre. Aliás, esse conceito de MPB é uma coisa que você tem uma certa bronca também, não é, Ney? Não, exatamente. Aí cria-se esse rótulo. Não, o fulano trabalha com MPB e o outro trabalha com samba. Quer dizer, são duas... MPB quer dizer música popular brasileira. Então, o que há de mais lógico é que o samba esteja incluído dentro da MPB, mesmo porque o samba é a espinha dorsal de toda essa música nossa, que não é simples imitação dos produtos musicais que vêm do exterior. Como surgiu esse termo MPB?
Isso aí foi na época dos festivais, né? Na época dos festivais, criou-se primeiro o seguinte, uma classificação também altamente preconceituosa. Música universitária. Na época dos festivais havia isso, é música universitária e a outra coisa é outra coisa, o samba. É a coisa dos pretos, dos analfabetos, dos iletrados, aqui é dos rapazinhos que fazem faculdade. São duas coisas que eu me rebelo sempre. O veterano compositor Ney Lopes. Eu nasci em 1942, mesmo ano em que nasceu Caetano Veloso, mesmo ano em que nasceu Paulinho da Viola, mesmo ano em que nasceu o Milton Nascimento. Tem uma infinidade de compositores que têm a mesma idade que eu. Por que só eu que sou veterano? Porque eu sou sambista. Porque os outros não são. Mesmo se estão fazendo samba. Até quando fazem samba. Esse samba que vende hoje em dia é um samba tradicional, ainda com todos os elementos, ou as grandes gravadoras dão uma simplificada para vender? Bom, primeiro que não tem samba nenhum que venda muito CD hoje. Primeiro que o CD está acabando, né? Existe um tipo de samba sendo extremamente bem feito, que é aquele que está nas gravadoras independentes, e existe um samba ruim, que é aquele que toca nos programas de televisão, nos programas de grande audiência, aqueles que dizem assim, ô louco, olha só, essa fera já vendeu não sei quantos milhões de cópias, como se isso fosse atestado de qualidade, né? Quando se diz, o fulano é uma fera porque vendeu não sei quantos milhões de cópias, há uma grande mentira atrás disso, há uma grande falácia, porque todos nós conhecemos como é que esse mercado é induzido através hoje tem um nome bonito, é verba publicitária. Mas o nome real não é esse. As pessoas inteligentes sabem exatamente como é o nome. Toca por isso. Toca por isso. Qual é o objetivo da indústria do disco, mais do que qualquer outra coisa? Ela quer vender muito, rápido, não importando que aquilo acabe daqui a pouco. É vender o descartável mesmo, mas em grande quantidade. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos ter uma música que não faça ninguém pensar, não é? Não pode ser nada que induza ao pensamento. Tem que ser alguma coisa que todo mundo compartilhe, como por exemplo sexo, com muita exacerbação, né? As músicas são sensualizadas ao máximo. Você não vê hoje, é raríssimo você ver no grande mercado, né, esses grupos que eu estou dizendo, grupos ou artistas chamado blockbuster aí, que é criado para explodir e depois morrer. Você não vê crítica social, você não vê crônica. Não vale a pena ser juiz com tanta fraude, minando o centro do país e usar rabalde. Como dizia seu Aldir da Garibaldi, quem não aguenta batidão vai de Vivaldi. Em 81, você escreveu seu primeiro livro. Sim. Sobre a utopia do sambista, da ascensão social do sambista. E a partir daí você passou a escrever muito sobre música e a questão racial. Sim. Dá para diferenciar, dá para separar uma coisa de outra? Não, pelo seguinte, eu tenho toda a minha produção tem uma motivação, vamos dizer assim, uma temática, que é a temática da africanidade, né? Então, quando eu escrevo um livro sobre música popular, evidentemente que eu estou focalizando a música popular que fala as minhas origens, a minha ancestralidade. Essa é a música que eu tematizo, não só no Brasil, como na diáspora africana inteira. Eu gosto muito de música negra norte-americana, eu gosto muito de música afro-cubana. Elas têm afinidades à música brasileira, à música cubana? Você tem até um CD premiado
nessa vertente de música cubana? O que acontece é o seguinte, é que existe um contínuo cultural, né, que veio da África e se estabeleceu em todas as localidades das Américas, onde houve trabalho escravo, houve a utilização da mão de obra africana. A própria palavra samba é uma palavra de origem africana. Assim como rumba é uma palavra de origem africana, da mesma origem, mambo, tango. É muito fácil, até pela sonoridade, você perceber que elas têm uma origem comum. Como começou a sua militância no movimento negro? Você foi filiado ao Partido Comunista Brasileiro. Foi lá que começou? Não, muito pelo contrário. A militância negra era tida na época década de 60, né? Antes de o partido cair integralmente na ilegalidade, era alguma coisa vista como um desvio ideológico, uma má formação, porque acreditava-se que no momento em que houvesse uma resolução dos problemas sociais através da adoção de um determinado sistema socialista, tudo estaria resolvido, quando não é a verdade. A gente conhece países socialistas de forte presença africana, onde o racismo existe ainda, o racismo antinegro existe ainda, porque é uma coisa muito enraizada, né? Uma coisa muito enraizada na mente das pessoas, achar que cor de pele, ou tessitura de cabelo, ou largura de nariz seja um indício de inferioridade, né? É verdade que você tinha um álbum onde você recortava todas as notícias que apareciam sobre negros famosos ou importantes? Não era notícia não, isso quando eu era criança. Isso tem uma explicação bastante importante. Eu quando era criança mesmo, 10, 11 anos, eu observei o seguinte: quando eu vi um negro, uma fotografia de um negro num jornal ou numa revista brasileira, era sempre com um viés, um foco negativo. Ou eram criminosos, muito raramente jogadores de futebol, artistas de rádio, e os artistas de rádio sempre também inferiorizados, destacados por apelidos que eram apelidos racistas, ninguém tinha nome, todo mundo tinha apelido, Jamelão, Blackout, Gasolina, era sempre assim, né? Era sempre assim. Então, quando eu via o modo pelo qual a sociedade norte-americana tratava os seus negros, embora houvesse uma forte segregação, ainda o racismo nos Estados Unidos é alguma coisa de muito sério. Os negros nos Estados Unidos, quando eu era menino, década de 50 por aí, já tinham conquistado uma respeitabilidade a ponto de serem retratados na sua real importância. E quando eu via isso numa revista, pessoas bonitas, bem vestidas, com atitude positiva, eu nada mais fazia do que recortar e guardar, que eu achava bonito, era a minha referência, eu não tinha referência no Brasil. As minhas referências eram aquelas. Então, essa coisa acabou redundando numa obra que eu publiquei em 2004, já sessentão. Pois é, você... Foi a minha enciclopédia brasileira da diáspora africana. Nada mais, nada menos que uma enciclopédia. Como é que foi esse trabalho? Quanto tempo durou? E o que é a enciclopédia? Começou aí em criança, eu colecionando fotografias de negros importantes. Quando chegamos na década de 90, eu digo, não, eu tenho um banco de dados excelente, tenho um acervo ótimo, vamos colocar isso, vamos socializar isso. E como é um dicionário multidisciplinar, uma coisa com uma amplitude muito grande, inclusive que abrange toda a Afro-América, né? Estados Unidos, Caribe, América do Sul, muita coisa na Europa também, há uma presença forte
das tradições africanas na Europa. Então há um contínuo dessa cultura no mundo inteiro. E foi isso que eu fiz, eu reuni isso num corpus único. E com a intenção de valorizar essa presença. São 9.000 verbetes, né? Mais ou menos. Eu, na época, não tive condição de contar, porque isso foi concluído com o computador, claro, mas foi iniciado ainda na época da fichinha, etc. E você considera que essa enciclopédia dá uma nova autoestima, um novo espelho para a população afro-brasileira? Dá, porque eu tenho tido exemplo disso, de pessoas chegarem para mim e dizer assim, eu não sabia que determinada personalidade internacional ou nacional era um negro. Vou te dar um exemplo. Alexandre Dumas, o grande escritor francês, era um negro de cabelo black, fotos aí dele direto, as pessoas quando veem ficam surpresas. O pai da literatura russa, Pushkin, era filho era neto de um negro escravo de um dos reis lá da Rússia, que eu não me lembro quem é. Ney, você já disse que em termos de movimento negro, o que dá mais certo é a militância cultural. Mas e a militância política? Você abandonou? Porque eu acho que as coisas se entrelaçam, né? Você tem que fazer uma cultura politizada. Toda cultura, no meu entender, tem que ser transformadora, né? Toda prática cultural, toda ação cultural tem que ser transformadora. Você não vai fazer entretenimento puro e simples. Você tem que fazer alguma coisa que ponha alguma coisa na cabeça das pessoas, que divirta, evidentemente, e que leve essas pessoas a refletirem no sentido de modificarem o que não está bom, o que não está certo. Eu bem que sabia que num belo dia isso ia acabar mal. Esse olhar de descaso chamando de atraso a cultura nacional. Humilharam, pisaram, pintaram e bordaram. E olha só qual foi o fim. Pombagira baixou no Halloween. Pombagira baixou no Halloween. Ficou ruim. O Brasil é um país racista? Extremamente racista. O Brasil consegue ser, no meu entender, consegue ser mais racista do que os Estados Unidos e mais racista do que a África do Sul. Por quê? Primeiro, porque o Brasil adotou um procedimento racista, quer dizer, o Estado brasileiro e a sociedade brasileira a reboque, os meios de comunicação, adotou uma política de dissimulação do racismo. Em 1911, o diretor do Museu Nacional, um antropólogo, o Museu Nacional é um órgão do governo federal. Esse João Batista de Lacerda era o nome dele. Ele foi a um congresso em Londres, um congresso que discutia as questões raciais, e afirmou com muita convicção e muita alegria que em 2010 o Brasil já não teria mais negros. No início do século XX, era grande o número de professores negros no Brasil, inclusive universitários, era grande a inserção do alunato negro dentro das escolas de primeiro grau, mas aí criou-se então políticas de eugenização. O brasileiro tem que ser bonito, tem que ser forte, tem que ser saudável. Pô, ótimo, né? Mas que isso não signifique uma adoção de políticas de extermínio. O negro não é bonito, então ele não pode participar desse contexto aí. Olha, eu cito um exemplo interessantíssimo, isso vivência minha. Até pelo menos a década de 50, a chamada PE, que é Polícia do Exército no Rio de Janeiro, ela só tinha soldados, eram soldados que prendiam os soldados. Eram chamados Catarina.
eram descendentes de imigrantes alemães, poloneses, que vinham servir o exército no Rio de Janeiro para prender os negrinhos que eram malandrinhos, etc., tal, que estavam servindo o exército no Rio de Janeiro. Porque, supostamente, a própria compleição física desses soldados, por serem brancos, por serem louros, por terem olhos verdes ou azuis, serem, em geral, mais altos, imporia um respeito. Isso aconteceu. Ney, a maior parte da sua produção literária é mesmo sobre música e ensaio sobre a cultura afro-brasileira, mas você tem muita coisa sobre a sua vida no subúrbio, né? São reminiscências ou ficção? Eu acho que não existe, duvido muito que exista um ficcionista que seja isento dessa influência da realidade, né? Nesse momento eu estou eu estou fazendo um dicionário dos subúrbios cariocas. E quando eu cheguei aqui, em Seropédica era o Irajá da minha infância. Um dia eu me dei conta disso. Por que eu gosto daqui? Por que eu gostei daqui? Pois é, né? E como é que é a sua rotina aqui? Você agora mora num sítio e perdeu um pouco aquela coisa da boemia? Porque no imaginário popular, compositor de samba, ainda por cima, é boêmio. Você é boêmio? Olha, eu não sei, eu gosto de sentar numa mesa, beber cerveja, que é minha bebida predileta, numa roda de amigos, um copo fininho, né, aquele copo, uma coisa bem saborosa. Eu adoro fazer isso. E normalmente eu faço isso aqui dentro da minha casa. Mas acontece também o seguinte, a minha vida não é a vida daquele coroinha aposentado. Não é isso não. Inclusive você tem um blog na internet, você escreve todo dia. Procuro manter atualizado o máximo possível, todo dia tem pelo menos uma... E você navega bem na internet, você se considera um cara moderno nesse sentido? Eu sou sim, agora eu não tenho tempo, né? E eu acho que não posso perder tempo com eu ia falar Yakult, não, como é que chama? Orkut, essas coisas. Messenger, não sei o quê. Acho que aí é coisa de gente que não tem o que fazer. Ney, você me disse que aqui no sítio tem uma casa de orixás também. Você é muito religioso? Muito. Eu cultuo orixás desde 1977. E a nossa vinda para cá se deveu exatamente à necessidade de nós termos um local onde pudéssemos cultuar esses orixás. Quem manda aqui é basicamente Xangô e os demais orixás, Orumilá. E a sua religiosidade aumentou com o estudo da cultura africana? Mas é claro, é a religião que me alimenta para eu ir em busca do conhecimento que eu estou adquirindo. Não dá. Coisa com a sua natureza, os barulhinhos das árvores, olha a música das cigarras, dos pássaros, isso tudo é uma coisa só, isso tudo é a grande natureza, o grande universo, o comando maior, dando a direção das coisas que a gente tem que fazer. E eu vim parar aqui exatamente trazido por essas forças e cada vez me sinto melhor aqui. Ney, muito obrigado pela sua entrevista, foi um prazer. O prazer foi todo meu. E o Sala de Notícias vai ficando por aqui. Até a próxima. E se não der, me faz meia cabeleira, ou então faz ela inteira, caprichando bem no pé. Mas trança não, que eu já não sou mais criança, e na minha vizinhança quem usa trança é mulher. Mas trança não, que eu já não sou mais criança, e na minha vizinhança quem usa trança é mulher.
Ele é autor de sambas famosos, como Senhora Liberdade, por exemplo. Pesquisador da música negra, escreveu nada mais, nada menos do que uma enciclopédia. Não perca no Sala de Notícias Entrevista uma conversa com o escritor, compositor e blogueiro Ney Lopes. Muita coisa boa vai rolar. Até lá!